Recording is on. Recording is on, né? Então, vamos lá, começar mais formalmente, né, gente? Boa tarde. O meu nome é Cláudia Nascimento, eu sou professora de idiomas no Instituto Federal de São Paulo, no Campus Suzano, e a minha experiência maior é com língua estrangeira, sobretudo com inglês, mas também com italiano, e também trabalho como professora de língua portuguesa e literatura, né? Literatura de língua portuguesa. Então, para o Tertúlias de hoje, quem é a primeira vez que está vindo, a gente está fazendo esse projeto de literatura de língua portuguesa, prioritariamente brasileira, né, mas também de autores de língua hispânica, né, que acontece nas segundas-feiras, normalmente com a professora Michele, e esse projeto é mais uma desculpa para a gente estar junto, para a gente conversar sobre coisas legais, coisas que a gente não vê todo dia, coisas que não estão necessariamente disponíveis, né, nas mídias sociais, que muitas vezes é a literatura, né, e quanto a literatura tem esse poder de fazer a gente pensar na nossa sociedade e como forma de arte também, né, a arte é através das palavras, através da nossa língua, tá bom? Hoje, a gente vai conversar sobre a Raquel de Queiroz. Antes de tudo, quem é que me diz alguma coisa, o que é que sabe de Raquel de Queiroz? Pode ou abrir o microfone, ou colocar aqui no chat, se não quiser falar. O que vocês sabem sobre Raquel de Queiroz? Silêncio. Milena chegou, Milena Cunha. O que vocês sabem sobre Raquel de Queiroz? Claudinha, Oi, amor. A Raquel é uma escritora regionalista, né? Ela é. Do tempo modernista. Eu nunca lembro muito bem as fases. Acho que da segunda fase modernista, não me acordo agora. Então. É que é difícil falar assim também, né? De fases, assim, não sei. Mas é uma escritora regionalista. Um dos mais importantes romances dela é o 15, que trata de uma grande seca. Né? E ela é conhecida principalmente pelos romances, mas ela envereda também por outros tipos de gêneros. E, para ser sincera, eu conheço bem pouco a Raquel de Queiroz, né? Só li algumas crônicas dela e o 15, né? Que é o romance mais estudado. Então, acho que para começar, para ajudar aí nessa pergunta, é isso que eu sei da Raquel. Quero saber mais, né? Fará, né, Raquel? Ô, Claudinha, eu também queria falar, Diga, eu também amor. sei pouco sobre a Raquel de Queiroz, embora a gente, quando faz faculdade de letras, né, algumas pessoas podem erroneamente achar que a gente conhece todos os autores, né, como conhece todas as palavras, o que não é verdade, né? Eu, por exemplo, da Raquel de Queiroz sei pouco, mas eu sei que, se eu não me engano, ela foi a primeira mulher da Academia Brasileira de Letras, não foi, Claudinha? Oi, mulher, tu acredita? Eu acho que isso é muito significativo, né? Porque é uma autora, mulher, nordestina. Acho que você podia contar pra gente isso também. Sim, então, vocês estão vendo meu PowerPoint aí? Não, PowerPoint não. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui. Chururu. Sim, agora sim. Então vamos lá. Então, a Raquel de Queiroz, ela fazer um pouquinho dessa bio, né, dela. A Raquel de Queiroz, ela é cearense, né, ela nasceu em Fortaleza, só que assim, como a gente é cidadão do mundo, né, quantos autores, quantas pessoas, eu mesma, né, sou de Recife, já morei em São Paulo pequena, mas já rodei um pouco, voltei para São Paulo, então quanto assim, apesar de a gente ser cidadão do mundo, a gente nascer num lugar específico, mas ser esse cidadão do mundo, a Raquel de Queiroz, ela passou pelo Rio de Janeiro, depois voltou para o interior do Ceará, que é a cidade onde ela tinha uma fazenda. O nome da fazenda dela era Não Me Deixes. Que lindo, né? Bem poético. E é em Quixadá. Quixadá é uma cidade que fica, acho que fica a mais de 200 quilômetros de Fortaleza, dá umas 3 horas de carro, assim. E ela
nasceu em 1910, só que em 1915 teve essa grande seca, quer dizer, ela tinha entre 4 e 5 anos. As secas no Nordeste, Eduardo quiser se intrometer aí, por favor, Eduardo, que é geógrafo, né? As secas do Nordeste, elas são sazonais, né? Então, de quando em quando, a gente tem aí no interior, no sertão nordestino, essas secas que são que aconteceu uma grande seca em 1915, uma grande seca em 1925, e por aí vai, né? Todo ano tem seca, mas algumas são mais fortes do que as outras. Então, nessa época aí, a família dela veio para o Rio de Janeiro, né, aqui para o Sudeste, e isso impactou tanto ela que, mais ou menos 29, 28, 29, 30, não me lembro direito, ela lançou o 15, que eram essas memórias, e também, lógico, é uma narrativa bem complexa, né, desses retirantes que vinham prioritariamente do interior do Ceará até Fortaleza, né? E como é que esses imigrantes eram tratados, né? Era quase como campos de concentração, né? Deixavam escondido, deixavam. Então, assim, é uma obra muito significativa. E ela é muito conhecida pelos romances mesmo, que ela a narrativa longa, né? O que eu ia dizer mais? Eu gosto dessas imagens, por exemplo, esse selinho aqui, vocês estão vendo o selinho? Esse aqui foi lançado na Sérvia, mas tem brasileiro também, que estava pequenininho, eu não escolhi essa imagem, mas ela foi homenageada muitas vezes, ela foi essa primeira dama, a primeira mulher da Academia Brasileira de Letras em 77, né? Eu não me lembro quando foi que lançada a Academia Brasileira de Letras, mas eu acho que ainda no século anterior, não foi nem 1900, 1800 e alguma coisa. Mas eu não vou dar assim, né? Que eu não me lembro o ano. Mas demorou muito, né, para uma mulher entrar na ABL. Ela também é da ACL, né, que é a Academia Cearense de Letras. E assim, falando das fases, né, que Raquel Costa, né, que é a professora que falou, ela faz parte desse modernismo, porque nasceu nessa época, né, e eu acho que é muito, muito sintomático, muito interessante pensar assim, 1922 foi aquele ano que teve a Semana de Arte Moderna, tipo assim, vamos quebrar com a arte que vinha sendo que era cânone até então, que era uma coisa muito eurocêntrica, né? Muito do jeito que o povo lá fora quer fazer e a gente copia aqui desse lado. E em 22 tem essa quebra, né? Essa semana que fala, olha, agora começou a arte moderna no Brasil. Ela já é da segunda fase, então, assim, é uma fase um pouco mais tranquila, porque já teve aquela primeira fase que a galera chegava quebrando tudo, mas é muito interessante essa segunda fase, que é de 30 a 45, né? Cronologicamente seria mais ou menos isso, e que casa com a era Vargas, né? Se eu não me engano, de 30 a 45 são esses 15 anos do governo Vargas. O que acontece nessa fase? Que eu acho que é muito interessante a gente pensar nisso. A poesia e a prosa, elas são muito diferentes, né? Então, a prosa é uma prosa muito voltada para o homem, para o ser humano, né? Para o homem, para o cidadão nordestino, sertanejo, aquele que sofre, né? E aí a gente tem nomes muito interessantes por exemplo, José Luiz Urrego, né? Tem o Fogo Morto, que fala do ciclo da cana-de-açúcar, das usinas. Tem o Zé Américo, que era mais antigo. O Graciliano Ramos, que não tem nem como assim, a gente falar muito, muito dele, porque ele se apresenta, que é o autor de Vidas Secas, né? E era visto como esse paizão dessa segunda fase, né? Tem o Jorge Amado também, que era regionalista, nordestino, mas era um pouco mais urbano, né? Então, todos esses autores, de alguma forma, traziam à tona esse personagem nordestino, esse povo nordestino que até então não tinha muita, muita visibilidade, né? Eu me lembro, por exemplo, no pré-modernismo, no começo do século, quando a gente tem, por exemplo, Os Sertões, de Euclides da Cunha, né? Euclides da Cunha é um jornalista carioca que vai lá para a Bahia para dizer o que era a Guerra de Canudos. É uma obra muito, muito linda, muito específica, né? Tem todo um aporte geográfico, histórico, né? Social. Mas é no começo do século que esse homem nordestino, esse ser humano, cidadão nordestino, ele vai começando a ganhar mais projeção nesse centro Rio-São Paulo, né? E é isso, né? Ela tinha eu vou passar aqui, tem mais uma imagem, deixa eu ver aqui se eu consigo. Dá para ver uma estátua aí?
Tá dando para ver a estátua dela? Sim. Assim, um banco, né, de praça. Essas estátuas tem em muitos lugares, né? Aqui em São Paulo eu não vou tanto a São Paulo, cidade de São Paulo, né? Que eu moro no ABC, mas essas estátuas de tamanho natural, elas estão ao redor do mundo, né? Ao redor do Brasil. Essa é no centro de Fortaleza, que é na Praça dos Leões, mas também tem uma em Quixadá, fazendo a homenagem a ela. E ela é mais conhecida com esse rostinho de vovó, né? Já ela, depois dos 70, depois dos 80, mas pensando que a estreia dela, ela tinha 19 anos, né? Então, desde muito cedo, ela foi se profissionalizando como essa escritora profissional, né? Profissional da arte literária. Aí, pronto. Tudo bem? Tudo bem. Tinha, só para complementar, assim, ela tinha uma visão política muito específica, né? E que ao longo dos anos foi mudando, né? Imagina essas pessoas que têm essa vida muito longa. Quem é que tá? Acho que foi a última vez que a gente se encontrou, Michele, que você estava falando do Drummond, caso Drummond de Andrade, né? Não foi? Foi Drummond, não foi que tu falasse da última vez? Na literatura brasileira, sim. Né? Que era esse autor que vive muitos anos, vai morrer velhinho, né? E passa por muitas fases, né? Então, ela também, assim, tanto politicamente quanto dentro dos textos, né? Ela passa por mudanças, vai se adequando, tem uma coisa muito autêntica, mas, assim, é natural de quem vive muito, né? Minha mãe fala assim: você não quer ficar velho, vai morrer jovem, né? Porque quando você tem uma vida muito longa, é capaz de você mudar de opinião, você olhar que não concorda com isso, muda de ideia, rever, né, aprende, por aí vai, né? Então tem essa coisa, quem quiser saber mais sobre a visão política dela, cabe talvez uma pesquisa, né? E a gente não vai entrar muito nesse detalhe hoje, tá bom? As obras, Raquel citou aí o 15, né, que é a obra de estreia, e também tem outros textos que são bem famosos, como o Memorial de Maria Moura, que para mim é quase um trava-língua, Memorial de Maria Moura, né? Ficou conhecido porque foi uma adaptação para a Globo, né, uma minissérie da Globo. Ela disse que não gostou. Digo logo. Disse que não gostou, que a televisão faz as coisas meio assim, mas a gente sabe que é a visão do diretor, é a visão a adequação para o veículo, né? Então, realmente, se você vai ler o Harry Potter e depois vai ver no cinema, tem muita gente que não gosta, né? Porque é uma visão única ali do diretor. Então, ela não gostou, não, muito não. Deixa eu ver aqui. Sabe o que eu ia falar? Então, apesar dela ser muito conhecida pelos romances, né, que são mais longos, ela escreveu nessa revista O Cruzeiro. Vocês vão me dizendo aí, vocês ainda estão vendo meu material, não estão? Uhum. Pronto. Ela escreveu no Cruzeiro, essa revista aí. Era do Assis Chateaubriand, esse grupo, né? Tinha outras publicações, mas o Cruzeiro era uma revista bem famosa. E ela escreveu crônicas por 30 anos nessa revista, e depois, quando a revista acabou, né, tirada de linha, ela ainda escreveu mais tempo para o estado de São Paulo, né, para o jornal. E aí eu pergunto, alguém sabe a diferença entre conto e crônica? Que são dois gêneros textuais que as pessoas às vezes se confundem, acham que é a mesma coisa. Alguém sabe qual é a diferença entre conto e crônica? Eu acho que o João podia falar um pouquinho, né, João? Que a gente viu um pouquinho de crônica o ano passado, não viu? Viu? Não vimos o conto, mas a gente viu um pouco da crônica, não sei se você lembra. Sei que os dois são ficcionais, não é? Os dois, é que quando a gente fala um pouco da crônica, falar do ficcional é um pouco mais complicado, né? Eu sei que a A crônica gente tem falou um uma pouco da linguagem crônica e mais da memória. detalhada. Eu acho que a crônica tem uma linguagem mais detalhada.
Vamos lá. Talvez o Se a conto. gente pensar assim, olha só, se a gente pensar assim, por exemplo... Claudinha, Oi, a crônica não tem a característica de ser um texto feito para publicação em revista ou jornal, alguma coisa nesse sentido? Isso mesmo. Normalmente, a crônica está atrelada ao momento de publicação, que normalmente ele é periódico, né? Então, se é quinzenal, se é semanal, se é mensal, e tem o veículo, né? Se a gente pensar, lógico que o conto ele também pode ser publicado, mas a crônica, ela supõe essa comunicação com o leitor, né? Então, é como se fosse, sabe quando eu fico pensando, por exemplo, um youtuber, por exemplo, né? Que ele tá lá, tem youtuber que lança vídeo toda semana, ou a cada 3 dias, ou 3 vezes por semana, não sei, né? Ele vai começando a criar essa comunicação com o espectador dele, né? Com a pessoa que está visualizando. E o cronista, de alguma forma, ele faz a mesma coisa com o leitor. Ele vai fidelizando, né, o leitor. Então, assim, se a gente pensar nas semelhanças também, entre o conto e a crônica, são narrativas mais curtas, né? Então, o romance, normalmente, é a narrativa longa. A gente tem romances mais curtos e tem contos mais longos, não é que é uma regra fechada. Mas, se a gente pensar nos detalhes, nas características, o conto, normalmente, vai ser mais ficcional. E a crônica, ainda assim, mesmo se ficcional, a gente tende a entender que a observação da vida cotidiana ela é maior na crônica do que no conto, né? Então, assim, é muito interessante quando a gente lê um conto e uma crônica, a gente consegue perceber essas diferenças de forma mais tranquila, né? Mas, não sei, né? É interessante a gente perceber que são duas coisas diferentes, mas que existe muita liberdade artística do autor, né? E que esses limites, eles vão, às vezes, se apagando, vão ficando menores, né? Graças a Deus, né? Tem a criatividade grande aí, né? Mas é isso. Então, assim, a crônica, vamos imaginar, para simplificar a história, vamos imaginar que a crônica, ela nasce de uma observação grande, né? Do autor. Às vezes, essas ações que ele narra, elas podem ser mais autobiográficas, né? As memórias, ou então podem ser também da observação do cotidiano. São outras pessoas, eu estou aqui da minha janela, na quarentena, isolamento social, olho da janela e tem gente passando, tem gente com máscara, tem gente sem máscara. Então, assim, pode ser também a da observação do outro, né? Então, a crônica, ela parece ser um pouco mais real e menos fictícia, né? Apesar de, às vezes, poder ser sempre muito fictícia mesmo. Não sei se essa é a minha experiência, né? Alguém quer complementar? Alguém já leu crônica, gosta de ler crônica? Claudinha, talvez assim, tomando o que o Eduardo falou, né? Parece que é um gênero que foi mais feito para sair no jornal, enfim. Né? Talvez isso seja legal mencionar quando a gente pensa crônica, porque, de fato, as crônicas circularam e circulam até hoje prioritariamente no jornal, por conta dessa fugacidade do gênero, né? Então, quando você diz assim que a observação do cotidiano, você observa ali no lampejo, aquele lampejo apaga, você criou o texto, e esse texto parece que tem uma periodicidade muito próxima disso que é lançado em jornal. Então, é um texto ainda muito recorrente nos jornais de grande circulação. Agora, o que acontece é que ela se aproximou muito da literatura. E essa aproximação desse texto de jornal com a literatura, e como que se dá essa aproximação? Por meio dos recursos da literatura, né? Então, se a gente for pensar nas múltiplas características de um gênero como esse, que é a crônica, né, ela tomou as características da literatura como algo assim, como eu posso dizer, que foi capaz de dotar a esse gênero uma característica de fugacidade, como posso dizer, essa fugacidade do jornal é ampliada, a ponto de escritores que escreveram por muito tempo no jornal, depois de um tempo compilar as crônicas e publicarem um livro, né? Então, um texto que antes era para ser para o jornal, pode hoje ser encontrado em publicação em forma de livro. A crônica se aproxima muito, então, da literatura, mesmo se baseando em dados reais.
E essa mistura toda deu essa característica tão, como posso dizer assim, sabe essa coisa que se movimenta? Eu não estou conseguindo encontrar palavras, de um gênero tão híbrido, né? Em sua natureza. É só isso. É interessante notar, pontuar que a crônica não é um gênero jornalístico, ele não tem essa função, né, de, olha, eu vou informar sobre o que está acontecendo na sociedade, mas é uma observação mais subjetiva mesmo, né, e por isso que as características literárias, elas invadem tanto, né, porque aí vira um texto, né, pois é, deixa eu ver aqui, o que mais? Então, assim, só para lembrar, voltar à ideia da Raquel de Queiroz, né? Ela nunca quis publicar um livro de crônicas, porque ela achava que a crônica, como a gente estava falando, né? Ela tem um espaço específico. Então, essas crônicas, muitas, né? Imagina, 30 anos só no Cruzeiro. Imagina uma vez por semana, 50 por ano, né? Então, são muitas crônicas, muitos textos que a gente não consegue encontrar na internet, mas depois da morte dela, foram sendo publicados alguns livros de crônicas, né? Então, a gente pode acessar esses textos tanto na internet quanto por meio da publicação do livro, tá bom? Deixa eu ver quem mais. Aqui, antes da gente ler o nosso texto, o nome do texto de hoje chama Sertaneja. E aí, antes da gente ler, tem algumas palavras que não é que são neologismos, não são palavras que ela inventou, não são palavras de outra língua, mas que eu acho que seria interessante a gente conversar sobre antes, para que quando a gente lesse o texto, a gente ter esse vocabulário um pouco mais claro, tá bom? Então, a gente vai fazer assim, todo mundo abre o microfone agora, tá bom? Todo mundo abre o microfone. E aqui a gente tem 8 palavras que foram usadas dentro do texto e tem 7 microdefinições ou sinônimos, alguma expressão que explique a palavra anterior. Eu não numerei a segunda coluna, claro, né? Para poder não dar na cara. Mas aqui tem 8 palavras e 7 definições. Então, tem uma palavra ou uma expressão desse lado que não tem a definição aqui, tá bom? Vamos fazer? Bem rapidinho? Para a gente chegar no que interessa, que é o texto, tá bom? Então, por exemplo, papaceia. Papaceia, vocês acham que são espécies de aves de bem pequeno porte, passarinhos, né? E é uma estrela cadente, papaceia. Papaceia é a espécie de ave de médio porte. É o planeta Vênus, papaceia. É uma espécie de ave de pequeno porte. É um bairro da cidade do Rio de Janeiro. Ou é o planeta Vênus? O que vocês acham que papaceia é? Eu acho que é uma ave. Eu também. Papaceia é uma ave? Eu acho É uma ave. No porte. Papaceia. Alguém não acha que é ave? Oi. Sumiu o slide. Desculpa. Alguém não acha que é ave? Deixa eu ver, papaceia. É ave, né? Não sei. É passarinho? Eu acho que não. Ó, eu já fico imaginando uma ave pequena que vem e rouba a comida que tá na mesa, sabe? A gente já vai querendo entender o porquê da expressão, né? Papaceia, ó. E aí, alguém acha que é outra coisa, além de passarinho? Eu acho que é outra coisa. Mas não sei o que é, né? Eu vou de estrela cadente. Papaceia é estrela cadente? Vamos lá? Papaceia é o planeta Vênus. Ai, sério? Então, mas eu ia falar isso, mas assim, mas não é a estrela d'alva que é o planeta Vênus? Eu pensei isso também. Então, a estrela d'alva também, o planeta Vênus, o planeta Vênus, ele é muito interessante, né? Porque ele, pelo que eu lembro, é o planeta que mais brilha. Não sei, assim, que ele reflete mais a luz do Sol, da Lua, como é? Não, a Lua também reflete, né? Mas parece que o planeta Vênus, ele é muito interessante, importante, tem esses vários nomes, porque ele é o planeta que mais brilha, assim, né? Que mais reflete. Então, tem essas duas palavras, essas duas expressões que ela vai usar dentro do texto para dizer que é o planeta Vênus, tá bom? Eu quase acertei, falei estrela cadente.
Iselação é o quê? Relação. Relação é o quê? É uma ave, né? De pequeno, médio, porte, grande, como é? É uma estrela cadente? Ou é um bairro da cidade do Rio? Relação. Eita. Nossa, para mim, zelação já seria tipo cuidado, sabe? Uma espécie de zelo. Uma zelação. Uma zelação, Tá numa Deve zelação. ser um bairro da cidade do Rio onde tem muito zelo. Alguém dá outra dica? Eu Alguém acho tem que é outra uma palpite? ave, eu acho que é uma ave de bem pequeno porte. Um passarinho, bem pequenininho. Bem Eu vou de zelosa. novo na estrela cadente. Uma hora tá Aí, certo, hein, Du? Ah lá, o Eduardo. A próxima do Eduardo vai ser estrela cadente também. Não, agora já foi, né? Aqui a gente não está entrando muito no mérito do porquê, da expressão, tá, gente? Mas, assim, zelação é uma palavra que a gente também não sabe se é tão síncrona, assim, a gente não sabe se até hoje se usa, né? Mas, na época em que ela escreveu esse texto, zelação era uma estrela cadente, né? Depois... Constelação, né? Consteza. Desculpa aí. Tô tentando, né? Tô tentando. E aí, lua com lagoa, que expressão é essa? Lua com lagoa é um tipo de pássaro, independente do tamanho dele, ou é um bairro da cidade do Rio? Bairro da cidade do Rio? Você acha? Lua com lagoa? Onde é que você mora? Na Ai. rua tal, número tal, lua com lagoa. Rio de Janeiro, RJ. É diferente, eu já não sei. Lua com lagoa? Alguém tem outro? Parece. É porque quando a gente lê as outras opções, aí você já tem mais ou menos uma ideia, né? Uhum. O que vocês acham? Lua com lagoa? Eu acho que é o bairro da cidade do Rio. Não, lua com lagoa não tem nenhuma definição aí. O que acontece... eu não lembrei mais, mas vocês lembram que no começo eu falei, ó, lua com lagoa... Não, tem uma expressão que não tem a definição, né? Então, lua com lagoa é uma expressão que ela usa no texto, só que a gente vai entender pelo contexto, né? Porque eu não consegui encontrar no Google, depois vocês, né, na curiosidade, vocês procurem também, mas eu não consegui entender o que é uma lua com lagoa. Se é uma lua que reflete na água, e por isso você tem duas luas, se é uma lua que ela é contornada sabe quando fica o contorno assim, né? Uma lua minguante que ela completa lá. Então, assim, a gente vai entender pelo contexto, tá bom? E Glória? Esse deve ser o bairro do Rio. Glória é um bairro da cidade do Rio, né? É quase famoso, né? Muita gente já ouviu falar. E agora já só ficou os passarinhos, gente. Agora que um jacu e uma sericóia são pássaros de bem pequeno porte, pequenininhos mesmo, de pequeno porte ou de porte médio. Eu não botei porte grande, porque senão já seria uma imã, um avestruz, não é isso, né? São pássaros menores, né? Então, já dentro dessa referência, vocês acham que jacu e sericóia são os maiores ou os menores? Espécie de pequeno porte. Pequeno porte? Fica no meio, né? No caso, nessas duas. Né? O que vocês acham? Jacu é um bicho de porte médio, é uma galinhona. Eu lembro do pica-pau. Vocês lembram que tem um episódio do pica-pau que ele cita? Não sei o que é para jacu. Voodoo é para jacu. Voodoo é para jacu. Então, o jacu é uma ave de porte médio, né? Lá, uns 30 centímetros, mais ou menos, a galinhona mesmo. Depois eu tenho o tetel e anu. Vocês acham que é pequeno ou pequenininho? Pequenininho. Você acha? Ah, porque é um tetel, não é? A gente até fala isso, né? Ó, um tetel, um pitelzinho, né? Não é. Ela ainda é um pouco gente, eu maior. não vou brincar mais. Tchau, eu vou fechar meu microfone. Tá? Então, assim, independentemente eu acho que eu até errei um pouquinho, porque não é possível que uma marreca seja bem pequena. Eu devo ter errado alguma coisa aí, tá, gente? Eles dão a licença aí da revisão. Mas, de modo geral, o interessante é ela cita muitos nomes, né, de aves ou de animais, né? Tá bom? Então, vamos lá para o texto? A proposta aqui, nesses 20 minutos que a gente tem, é
a gente pode talvez passar 5 minutos, né? Mas a proposta que a gente tem é de ouvir o texto, ler o texto juntos, mas de conseguir comentar sobre o texto. O que a gente achou, o que a gente achou interessante, o que a gente achou de bonito, se não achou bonito, se achou o texto chato, tá bom? Então, seria legal que a gente conseguisse fazer essa comunhão, né? Compartilhar o que é esse texto, que apesar de ser um texto específico, né, publicado, mas é ainda um texto literário, né? Então, há alguns pontos, né, que para antecipar a leitura, que eu retirei, né, do texto, é que em Sertaneja, essa crônica, ela fala das diferenças entre o sertão e o litoral. Então, como eu falei, ela nasceu em Fortaleza, viveu muitos anos nessa fazenda, Não Me Deixes, né, que fica bem no interior do Ceará, mas ela viveu boa parte da vida dela no Rio de Janeiro. Então, essas diferenças, basicamente entre o sertão cearense e a cidade do Rio, né? Então, o sertão e o litoral. Aqui a gente pode colocar outros binários, né? Outras duplas. Então, quando a gente fala da diferença entre a capital e o interior, quando a gente fala da diferença entre a cidade grande e a cidade pequena, não necessariamente são dessas duas regiões, né? Ou ainda mais, né? Dentro do nosso contexto aqui, que basicamente é mais urbano, quais são as diferenças entre o bairro nobre e o subúrbio, por exemplo, né? Qual a diferença entre morar em apartamento e casa? Então, todas essas situações, né, geográficas macro, né, maiores, ou micro, menores, elas causam a nossa observação e cada um vai ter, né, essa interpretação. Olha, eu acho que é melhor isso, eu acho que é pior isso, eu acho que isso é mais bonito, isso não é, tá bom? Depois, essa questão da representatividade, identidade e pertença, né? Apesar de ter sido essa cidadã do mundo, como muitos de nós somos, Raquel de Queiroz, ela se sentia muito nordestina e muito sertaneja. Então, isso a questão da representatividade é de todos os grupos sociais, né? Toda vez que um homossexual vê um homossexual na televisão, na internet, fazendo sucesso, é uma questão de representatividade. Assim mesmo o negro, né? A mulher. E aqui a gente fala da representatividade do sertanejo ou do nordestino, né? A questão da identidade e da pertença, né? Então, quando um nordestino ou uma pessoa que é do interior, né, independentemente da região, mas é do interior, ela se sente abraçada, quase como, olha, mas eu pertenço a isso aqui também é meu, né? E depois, para finalizar, essa memória cultural, né, que ela vai descrevendo, vai citando várias coisas que fazem com que a pessoa se identifique no sentido de dizer, olha, eu pertenço a essa parte da cultura brasileira, da cultura do mundo, né? Aqui também tem a relação com a terra e a descrição do cotidiano, né? Tudo bem? Vamos lá ler? Eu vou ler o texto inteiro, só para a gente ser um pouco mais rápido e também conseguir compreender melhor e também se houver alguma falha na comunicação, tá bom? Vamos lá. Sertaneja. E aí, aqui começa a voz dela, né? Uma coisa na cidade se perde, são as estrelas. Mesmo numa cidade mal iluminada, como hoje é o Rio, o reflexo das luzes da terra não consentem que se avistem direito as luzes do céu. Nem sequer a lua tem vez. Certas noites, a gente chega de repente à janela do apartamento e até sofre um choque. Meu Deus, olha a lua! Ninguém nem mais se lembrava de que havia lua no mundo. Isso, porém, é tão raro, tanto chegar à janela quanto espiar no céu. Sim, estrela em cidade não tem serventia. Acho que a última vez em que olhei para o céu, no Rio, foi quando andaram por lá os aviões supersônicos. E assim mesmo, olhei foi com medo, por causa do estrondo. Já que no sertão, os homens, a bem dizer, se preocupam mais com o céu do que com a terra. Pois não vê que é do céu que depende tudo cá embaixo? Fartura ou fome, vida ou morte? E não metafisicamente, mas objetivamente mesmo. Cearense nenhum é capaz de passar todo um dia sem estudar o céu, com angústia ou com alegria. Os torreões de nuvens, os relâmpagos, os carregos de chuva e toda a rosa dos ventos. Vento sul que é bom, vento norte que é perigoso, vento nordeste que é ruim como o diabo.
De noite, então, a gente se senta no parapeito do alpendre ou se deita na rede e fica conversando devagarinho. Qualquer assunto manhoso e sem interesse, porque o interesse é estar mesmo é lá em cima. A papaceia se apresenta este ano zangada, vermelha. Será sinal de inverno bom ou inverno ruim? A estrela d'alva, iluminando a madrugada, que até parece feita de brilhante, quer dizer boas esperanças. No ano em que o Cruzeiro do Sul muda mais para cima, pode esperar a chuva. Muito bom também é zelação, mormente quando corre para o lado do mar. O mar fica a 30 léguas de distância, mas diz o povo que escuta o estrondo da estrela cadente quando se afoga na água salgada. Depois vem ainda a lua, as infindáveis variações da lua. Lua crescente de tarde cedo, muito bem desenhada e com a sombra bem preta, quer dizer fim de inverno. Lua com lagoa, lua sem lagoa, até menino pequeno entende de lagoa de lua. E ainda tem as nuvens, cada uma com a sua explicação. Quando elas são compridas e altas, como torres, quando são baixas e esfarrapadas, quando são miúdas e gordas, quando são brancas, cinzentas, azuladas, roxas, negras, né? Quando recebem o reflexo do sol por baixo ou por cima, quando filtram a luz como um pano esgarçado, quando enchumaçam o céu de algodão de alto e abaixo. E os relâmpagos. Se relampeja do norte é uma coisa, do sul é outra. Tem relâmpago aprumado e relâmpago deitado. Tem até relâmpago telegrafista. Um comprido e dois curtos, dizendo que a curva vem urgente. Já o trovão pode ser de estalo e pode ser trovão de risada, como se alguém achasse graça lá em cima. E trovão de ronco e trovão de tiro, mais grave e mais forte que o trovão de foguete, que é de todos, é o mais leviano. Ninguém aí no Rio sabe disso, pois são estas, agora, as minhas preocupações. E esqueci do governo e das candidaturas, do drama de Portugal. Tenho até me descuidado do que anda fazendo o Marechal Lopes. Quando estou aí, sempre acordo inquieta, pensando que ele pode muito bem ter aprontado alguma novidade durante a noite. Mas aqui, deixa pra lá. Faz um mês que eu não leio jornal, nem revista. Só velhos livros, como a Marechala d'Ancre, Os Crimes da Maçonaria, essas coisas antigas. Esqueci aí na glória o meu rádio de bateria, que era quem ia me dar a notícia do mundo. Às vezes, chega uma pessoa e conta um caso, que o governo do estado vai diminuir o ordenado das professoras. Volta tudo ao antigo salário de 30 mil reais por dia. Para que a professora quer mais de 900 cruzeiros por mês? Ou então, as últimas da famosa derrubada, que até parece o tempo do Império, quando subiam os conservadores e não ficava um liberal no emprego. Andam falando que já foram demitidos mais de 5 mil adversários. Enfim, políticas. Aqui, no entanto, nada disso tem muito eco. Parece tudo tão longe, como se a gente estivesse olhando do lado avesso de um binóculo. Longe, miúdo e embaraçado. O problema agora, nas casas de pobre, é arranjar paiol para o feijão, que a safra é grande. Na força dessas chuvas de maio, o feijão tem que ser apanhado ligeiro, senão nasce todo no roçado. Milho já é mais fácil, basta virar. Mas o feijão, ou se corre ou se perde. Em casa, não fica mais nem velho nem menino. Deixou de engatinhar, vai catar base de feijão. Caça é que tem muito pouca. Marreca não se vê, nem pato do mato, que aqui se chama putrião. Andaram umas avôantes, mas sumiram. Uma que outra sericóia e um jacuz muito sem vergonha, que aparecem de tardezinha, fazendo um estralado dos diabos, mas não deixam o caçador tomar chegada. O goiano fica tão furioso com esta falta de caça que chegou a dar tiro até mesmo em tetel. Só faz agora se rebaixar e atirar em anu. O azar é tanto que na hora em que encontrou um gato do mato, estava sem arma. Fartura é mesmo de marimbondo de chapéu. Outro sinal de que o inverno continua bom. Parece que eles desconfiam do abrigo das árvores e se atacam para as casas. Só aqui no meu alpendre já matei com facho de fogo umas 8 casas deles.
e só se pode queimar de noite, depois que estão dormindo. Aquele bicho acordado, pegando a gente no ferrão, dá febre, frio e dor de cabeça. Na frente da casa, um pé de jucá está florindo todo amarelinho. E com esta, adeus. Não me deixes, maio de 60. E aqui, para finalizar, eu coloquei aqui um pezinho de jucá amarelinho, né, que é a florzinha. E é isso. É um texto que não é longuíssimo, não. São 2 páginas, né, que eu coloquei aqui maior, para a gente visualizar melhor. Aí agora eu vou abrir o microfone para a gente conseguir conversar, compartilhar, comungar aí dessa leitura. Vamos lá? Quem quiser escrever também no chat, se tiver com vergonha, escreva aí, tá bom? Claudinha, posso falar? Oi, diga. Eu queria dizer, assim, que enfim, que o texto é muito legal, assim, eu gostei muito, eu não conhecia, nunca tinha lido textos curtos, assim, da Raquel de Queiroz, mas eu acho que tem algo muito especial, assim, que me deixou muito tocada, emocionada até, sabe? Que é te ouvir ler este texto, que acho que foi belíssimo, sabe? Para mim, assim, acho que não teria o mesmo efeito se fosse eu com esse sotaque paulistano lendo esse texto, assim, acho que foi muito, muito legal ouvir você lendo, adorei. Obrigada, Mi. É uma identificação, né? É uma pertença mesmo, né? Então, obrigada. E era a mesma coisa que eu ia falar. Falei assim, meu Deus, ia ser outra leitura se fosse outra pessoa lendo. Me emocionou também. Então já valeu. Porque, né, quando a arte emociona a gente, né? Quando a arte emociona a gente é porque ela conseguiu o seu intento, né? E aí, eu não vou falar que eu, né, tal, mas assim, uma arte é a artista que foi lá e escreveu, né? De outra feita, é aquela que leu, porque é também, né? E no terceiro momento, aquele que escuta, que lê e toma para si, porque o leitor, ele também faz o texto, né? Ele finaliza o texto. Justamente. Uhum. Diego, lindo mesmo. Boa tarde, queridos. Diego chegou, não sei que Diego é esse. Gente, é o Diego. Diego, é você, Diego? Tem Olá, muito pessoal, Diego. tudo bem? Meu Deus, Que saudade! gente. Eu consegui uma brecha aqui hoje para tentar. Eu venho tentando acompanhar o projeto já há um tempo e não consegui entrar. Hoje eu consegui dar um jeito de acompanhar um pouco. Eu cheguei no momento um pouco anterior da leitura da Claudinha e estou muito feliz de estar aqui com vocês. Que Que legal. honra! Que honra. Legal, que legal. E aí, gente? Ô, Claudinha, ô, Diego, que bom te ouvir, que bom que você está aqui, que saudades de você. Um abraço, meu querido. Eu queria dizer também que achei o texto, não sei se todo mundo sentiu isso também, mas é muito poético, né, gente? Então, assim, me impressiona muito isso que ela diz, né, que as estrelas no rio não têm serventia, né? Quando você tinha proposto no início que a gente tivesse em conta, né, essa dualidade, né, essa oposição entre o sertão e a cidade, né? E é muito interessante isso, né, gente? Sobretudo se a gente pensa neste momento que nós estamos vivendo, no qual parece ser que muitas pessoas, por motivos não tão poéticos, né, mas enfim, voltam a olhar para o céu, né? A gente tem visto esses relatos, né? Porque, enfim, todo mundo no confinamento e o céu um pouco diferente também por conta da poluição, da diminuição da poluição, né? E a gente pensar isso, né? Qual que é a serventia, né, das estrelas para quem mora na cidade, né? O quanto a gente vai deixando de ver muita coisa, né? Era um pouco por aí, assim, o que eu queria chamar a atenção, porque me pareceu de uma beleza singular.
Sim, eu concordo, Mi. Eu também fiz essas anotações aqui. Ela ainda fala, né, nesse paralelo que ela traça, que as estrelas na cidade do Rio não têm serventia, mas que enquanto lá onde ela tá, na fazenda, eles costumam espiar o céu, né? Aí é legal como que, nessa questão, assim, da leitura no que tocou, como que o vocabulário, como que o léxico que ela escolhe, também caracteriza muito esse universo, né, regional, inclusive nesse paralelo, cidade, urbano, né, regional. A escolha do léxico por ela também é uma coisa bem bacana nesse texto, eu achei. Deixa eu ver. Ai, a Milena falou que tá com saudade de você, viu, Diego? Deixa eu ver. Saudade também de todo mundo. Eu perguntei, Claudinha, de quando que é o texto, porque quando eu cheguei você já estava terminando um panorama sobre essa questão sertaneja. De quando que é o texto, mais ou menos? Então, é 1970. Ah, certo. Não, 70 não, desculpa, 60, maio de 1960. Ok. Uhum. Quando eu vi que vocês estavam falando sobre essa temática dentro da Raquel de Queiroz, eu pensei no Cangaceiro, né, no filme do Vitor Lima Barreto, cujos diálogos são escritos pela Raquel de Queiroz, né? É um filme de 53 da companhia Vera Cruz, que foi uma grande produtora cinematográfica de São Paulo, e é talvez um dos primeiros grandes sucessos internacionais do cinema brasileiro. E aí, ó, não sei se é esse que tá aparecendo aí, mas é um filme incrível, claro, dos anos 50, né, mas vale a pena assistir. Eu tinha quase certeza que era da Raquel de Queiroz, aí dei um Google aqui e realmente os diálogos foram escritos por ela. Então essa temática já estava... É de 53, eu acho. 53, bem legal. Legal. É meio preto e branco, assim, né? Eu já vi alguns trechos desse filme. Aqui, ó. Ele é preto Né? e branco, ele acabou conseguindo uma carreira internacional em Paris, foi um filme premiado, e ele faz uma releitura da imagem do Lampião, mais que seria um pouco mais atualizado ali para aqueles anos 50. É um filme bem sensível e com efeitos bem interessantes assim, para os recursos que o cinema tinha na época. E a hora que eu me conectei e vi que você estava tratando dessa temática, me remeteu a essa memória. Legal. Claudinha. Oi, amor. Então, eu estava, quando eu vi que o tema era Raquel de Queiroz, eu fui buscar aqui algumas coisas, porque a Raquel, junto com outros autores, sobretudo da primeira metade do século XX, são muito estudados dentro da geografia, né? A Raquel é uma dessas autoras, né, que tem obras que, para os estudantes de geografia, são coisas que aparecem, né, dependendo do professor, aqueles professores que gostam de literatura. Então, junto com Graciliano Ramos, junto com Jorge Amado, a Raquel de Queiroz aparece também. E está lá no museu, eu não lembro agora o nome do museu, em Fortaleza, entre outras coisas da Raquel de Queiroz, o caderno de geografia dela, enquanto estudante lá do colégio, do Imaculada Conceição, se eu não me engano, onde ela estudou. E assim, eu estava pescando aqui alguma citação, eu posso ler uma curtinha? Pode, por favor. Aqui, em 1922, né, a Raquel de Queiroz escreveu no seu caderno de geografia: a influência exercida pela natureza sobre o homem é enormíssima. Este, isolado da sociedade, longe do convívio dos seus semelhantes, vivendo no meio onde não possa receber os olhares rutilantes da resplandecente aurora da civilização, distante do progresso e da ciência para resolver os magnos problemas da sua evolução, através dos tempos e das gerações que se sucedem, torna-se um escravo submisso e o mínimo da natureza. Isso ela
escreveu sobre a relação entre o meio e o homem, lá no seu caderno de geografia. E no trecho que você leu, e em boa parte da obra da Raquel de Queiroz, tem algo em comum com os geógrafos como Aziz Absaber, Pasquale Petroni, geógrafos de uma geração que começa a estudar, a escrever, pesquisar ainda na década de 1940, 1950, que é uma descrição, né, da paisagem, uma descrição do meio, uma descrição dos tipos humanos, né, dos hábitats, que é muito rica, né, muito que para mim, enquanto estudante de geografia e hoje enquanto professor, é algo que eu sempre me remeto para poder entender melhor o que era aquela paisagem, o que eram aquelas pessoas, quais eram aquelas relações. Então, a Raquel, além, né, da obra brilhante dela como romancista, como cronista, para mim, particularmente, tem ainda essa forte descrição que é muito rica para os estudos em geografia. Legal, né? Eu acho que, assim, e nunca, nada é por acaso, né? Também dentro da obra literária, dentro da obra dela, essa descrição, ela tem uma importância, né? Ela está ali porque ela tem um motivo, né? Não é que, eu estou olhando para o céu e vou falar, não, porque aquele céu, aquela estrela, aquela lua, elas fazem sentido dentro daquele modo de viver, daquele modo de encarar a vida, né? Só para, assim, a gente, não sei, né? Esse tempo aí de isolamento social me lembra muito, assim, essa saudade da natureza. Qual é o pedaço de natureza que a gente, né, tá mais afeito nesse momento? É o sol que entra pela janela, né? Eventualmente é o vento, agora está começando a esfriar. Mas, por exemplo, eu que sou do litoral e vim morar em São Paulo, sempre tive saudade da praia, que me fez, né? Que faz parte da minha construção como pessoa, né? E agora ainda mais, né? Então, assim, como a geografia, ela é uma parte dessas várias, né, que vão construindo o ser humano, né, diferente como ele pode ser, né, cada cidadão, cada ser humano, e vai tendo essa influência. Por exemplo, tem gente que é mais sensível, né, às flores, aos animais, tem gente que é menos, né, por aí vai. Mas que massa. Guilherme falou assim, olha só, João Guilherme falou assim, gostei que a leitura mostra o cotidiano e toca no nosso coração de maneira a nos fazer refletir, né? João Guilherme, que normalmente é mais tímido, né, Guilherme? Então, assim, realmente, né, quem sabe quais são as reflexões que cada um de nós vai fazer, né, depois de ler um texto, e às vezes nem vai gerar, né, depende daquilo que tem já, que a gente tem como ser humano, muitas pessoas não vão conseguir fazer essa conexão, né? Vão dizer, que massa, ela tá falando, mas os níveis de reflexão, eles são vários, né? Eles vão do mais profundo até o mais superficial. Alguém quer falar mais alguma coisa? Que achou bonito, que achou feio, que achou ruim, que achou chato, que achou bom? Tudo bem? Então, gente, são 4:05 agora, 4:05. Nesse sentido, acho que a gente pode finalizar essa nossa reflexão. É mais assim, uma tentativa de conversar sobre, né? Conversar sobre coisas diferentes que a gente não está normalmente acostumado. Então, são autores que a gente vê no curso do nosso ensino médio, por exemplo, a Raquel de Queiroz, ela vai estar lá no terceiro ano, por exemplo, com o modernismo, mas provavelmente a gente não vai ler uma crônica dela, não vai conversar, provavelmente não vai ter o Eduardo lá na nossa aula para dar todo esse aporte, né, geográfico para a gente. Então, eu acho sempre que é um ganho, quanto mais a gente conseguir participar de tantas iniciativas, né, que nesse momento a gente está vendo, não só do Instituto, mas também em todos os lugares, né? No YouTube tem muita coisa interessante, muita gente de peso, né? Super especialistas falando de várias coisas. Então, assim, não que seja essa obrigação, nunca é, né?
mas agora a gente tem mais... Tá olhando mais para esse tipo de iniciativa, né? Então, muito obrigada para todo mundo. E a gente se vê na segunda-feira, vai ter um próximo Tertúlias de Língua Espanhola, né, Michele? Como é? Cadê, Michele? Oi, gente, estou aqui, desculpa. É que demora para abrir o microfone. É isso mesmo, pessoal. Então, na segunda-feira, a gente faz um outro encontro com língua espanhola. A gente vai falar de Eduardo Galeano, com o professor Eduardo, inclusive, que está aqui. E aí, na quinta-feira, também eu espero todos vocês e todas vocês que puderem participar, se puderem ajudar também a gente a divulgar. Olha eu aqui. A divulgar também é muito legal para que mais pessoas possam estar com a gente aqui. E também, se vocês puderem abrir a câmera um minutinho para a gente tirar uma selfie, é muito legal, porque a gente vai juntando... Deixa eu arrumar meu cabelo? A gente vai juntando aí os nossos encontros. Eita. Peraí, deixa eu só parar aqui a transmissão da tela. Oi, meu lindo! Saudade, Diego. Tá cabeludo. Todo mundo cabeludo, né, na quarentena. Cadê? Não sei onde aqui. Eu vou parar a gravação. Tá? A Rebeca, Diego, você vê a Rebeca. Parando aqui a gravação, tchau. Pronto. E agora...